Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre a mordomia do trabalho. É a lição de número 9, de 1º de setembro de 2019. Uma lição maravilhosíssima, onde certamente o Senhor nosso Deus irá ministrar profundamente ao seu coração. Antes eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu no canal. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, o seu ministério. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho, para que você possa receber as notificações, de tudo que nós postarmos aqui no nosso canal. Também não esqueça de deixar aí um joinha, o seu like, e também comentar os nossos assuntos aqui na barra de comentário do vídeo. Isso é muito importante para que o conteúdo seja expandido, divulgado para outras pessoas, para que outras pessoas possam também ser impactadas e abençoadas pelo Senhor nosso Deus. Posto essas considerações, o nosso textual está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 10, que diz: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. A nossa verdade prática diz: o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos do 6 ao 13. Eu devo esclarecer ao nobre ouvinte, você que acompanha aí o nosso canal, o nosso comentador, Elinaldo Renovato de Lima, ele repetiu o versículo 7, aí no versículo 6. Você vai observar que o versículo 6 e o versículo 7 é a mesma coisa, mas na Bíblia está diferente. O versículo 6, aqui de 2 Tessalonicenses, o capítulo 3, é totalmente diferente. Então, a nossa leitura bíblica em classe, na verdade, deveria começar aqui no versículo 7 e não no versículo 6. Isso aí foi um erro, uma repetição desnecessária que o comentador fez, e você vai observar isso quando você fizer essa mesma leitura aí na sua Bíblia. Posto esses esclarecimentos, vamos já aí para a nossa lição, mas eu gostaria de trazer a você algumas informações interessantes. Primeiro, que o trabalho é uma dádiva de Deus. Há quem diga o seguinte: eu gostaria de descobrir quem inventou o trabalho. Ora, o trabalho não foi uma invenção, o trabalho foi uma criação. Invenção é coisa do ser humano. Deus não inventa nada. Porque toda invenção pode dar certo ou pode dar errado. Ou pode dar alguma coisa certo e alguma coisa nessa invenção ficar errada. Então Deus não inventa nada. Tudo que Deus faz é porque Ele já sabe que dá certo. E Ele já sabe como fazer. Deus não inventa necessariamente nada. Deus não tem nenhuma invenção. Deus tem criação. E o trabalho é uma criação divina. Deus tanto criou o trabalho, como sustenta o trabalho, como também o trabalhador. E o trabalho é uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus para a vida de todo ser humano, em especial para o cristão, que reconhece isso como bênção do Senhor nosso Deus. Portanto, o cristão deve encarar o trabalho como uma oportunidade de servir a Deus. O cristão precisa encarar o trabalho como uma oportunidade de servir ao Senhor nosso Deus. Uma outra consideração interessante que nós vamos fazer antes de começar aqui a nossa lição propriamente dita, nosso primeiro ponto, é que quem não trabalha causa sérios problemas para si mesmo e também para quem está ao seu redor.
a pessoa que não trabalha, né, por motivos óbvios, ela passa a ser uma pessoa necessitada, uma pessoa empobrecida por demais. Alguns passam a vida de mendigagem. Isso causa sérios problemas para essa pessoa. A pessoa que não trabalha, ela não pode desfrutar de benefícios algum, né, que possa ser adquirido pelo seu próprio dinheiro, porque ela não trabalha. Isso acarreta problema para terceiros, pessoas que têm que cuidar dessa pessoa que não trabalha, através de cestas básicas, através de remédio, de doações, enfim, né, através de contribuições, né, para ONGs, para manter essa pessoa que não quer trabalhar. É bom que se diga que há pessoas que estão impossibilitadas para o trabalho. Impossibilitadas porque sofreu um acidente, né, sofreu um acidente no próprio trabalho, ela fica impossibilitada de trabalhar. Pessoas que estão doentes, pessoas que estão passando por um problema de desemprego e nesse momento ela não está trabalhando por falta de oportunidade. Isso é justificável, né? Essas coisas são justificáveis. Agora, não trabalhar por preguiça, a Bíblia condena veementemente essa falta do trabalho, ou essa ausência do trabalho por causa da preguiça, conforme nós veremos na nossa lição. No nosso primeiro ponto, nós vamos ver aí o trabalho de Deus na Bíblia. Primeiro, o trabalho de Deus na criação do universo. Ao abrirmos a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai nos dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós vamos observar como foi que Deus criou os céus e a terra. Desde o primeiro dia, ele começa a fazer a sua criação. Criação essa que se estende até o sexto dia. A Bíblia diz que ele trabalhou até o sexto dia. E no sétimo dia, ele descansou. Descansou da obra, né, que havia feito. Há quem diga que o universo ele veio de uma explosão chamada Big Bang. É claro, as pessoas que querem que o universo, né, seja criado, né, tenha advindo de uma explosão, são pessoas que não acreditam que há uma mente criadora por trás do universo. Eles acreditam que tudo surgiu do nada. A resposta para esta questão louca, né, é aquela que o salmista diz, né, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. Né? Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Né? E por causa dessas coisas, o ímpio chega à conclusão que não existe Deus. Ora, se não existe Deus, então tudo deveria mesmo ter vindo do acaso. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quem diz que não há Deus, que não existe Deus, é o nécio. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. É o tolo que diz em seu coração. A palavra de Deus afirma categoricamente a existência de Deus e automaticamente a criação que Deus realizou do universo. A verdadeira ciência também vai comprovar, né, que houve uma mente criadora por trás de todas as coisas. Nosso segundo item aí vai falar sobre o trabalho de Deus na criação do homem. As Escrituras dizem que Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego de vida em suas narinas, tornando assim alma vivente. Depois que Deus criou o universo, a Bíblia diz que Deus criou o homem e colocou o homem ali no jardim do Éden, que ele criou para trabalhar e cuidar da terra, lavrar e guardar a terra que ele havia criado. Deu-lhe a obrigação de colocar nome nos animais,
colocar nome nas árvores, colocar nome nas coisas criadas. E o homem assim o fez. Né? O homem fez exatamente conforme Deus mandara. Em algum momento, este homem criado por Deus, ele começa a desobedecer os domínios do Criador. Começando por comer da árvore que Deus havia proibido que eles comessem. A árvore da ciência do bem e do mal, que estava no paraíso. O homem come dessa árvore e se torna então uma pessoa totalmente desobediente ao Criador. Voltando aqui na questão da criação, né, do universo e na criação do mundo, há uma doutrina, uma teologia, né, chamada de deísmo. O deísmo é uma corrente filosófica, teológica, né, que diz que Deus criou o universo, mas o abandonou. Criou o universo, mas o abandonou. Era como se alguém tivesse colocado um relógio ou a corda para se despertar e colocado bem longe de si e ficado distante, né, daquele trabalho. Quando o relógio se despertasse, o seu dono estaria muito longe. Não é isso que nós vemos nas Escrituras Sagradas. O que nós vemos nas Escrituras Sagradas, é um Deus que se relaciona com a sua criação o tempo todo. Que se relaciona com a natureza, que se relaciona com o homem, ou que se relaciona com tudo que foi criado por ele. O nosso Deus, portanto, é um Deus trabalhador. Jesus, falando sobre o trabalho de Deus, ele disse: o meu pai trabalhou até agora, e eu trabalho também. O meu pai trabalhou até agora, e eu trabalho também. Não foi só na criação que Deus trabalhou 6 dias, descansou, e depois nunca mais trabalhou. A Bíblia diz que Deus continua trabalhando. O escritor, né, sagrado, o profeta Isaías, diz: desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com os olhos se percebeu, um Deus igual ao nosso, que trabalha para aqueles que nele confiam. Observa-se que o verbo está no presente, que trabalha para aqueles que nele confiam. Isso significa que enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando na nossa causa. Enquanto estamos no andaime, um lugar perigoso, trabalhando de servente pedreiro ou de pedreiro, o Senhor está trabalhando na nossa causa. Enquanto estamos na viagem, né, a passeio ou a trabalho, Deus está trabalhando por nós. O nosso Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Que maravilha, não é? Que bom saber que o nosso Deus, ele tanto trabalhou no passado, quanto continua trabalhando por aqueles que esperam nele. Isso é muito maravilhoso e gratificante. O nosso segundo ponto vai falar aí sobre a Bíblia e a mordomia do trabalho. Nosso primeiro item: o homem foi criado para o trabalho. Quando Deus criou o homem, estabeleceu que a atividade laboral fizesse parte da sua vida. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, como disse no início, essa história que alguns levantam aí, essa questão que alguns levantam, gostaria de saber quem criou o trabalho, né, quem inventou o trabalho. Você já descobriu. Se você não tinha descoberto até agora, você acabou de descobrir. O Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra. Ora, isso era antes do pecado. Deus criou o homem para o trabalho. O homem é feito para o trabalho. O trabalho, ele existe antes da queda. Antes que o homem caísse, nós já vamos ver lá as 2 primeiras atividades laborais que Deus ordenou ao homem. Primeiro,
lavrar a terra. Segundo, guardar a terra. Antes da queda, porém, o trabalho era agradável, sem desgaste físico, mental, nem doença, principalmente sem o perigo de morrer, né? Principalmente sem o perigo de morrer. A diferença entre o trabalho antes da queda e o trabalho depois da queda é que o trabalho depois da queda ele passou a ser acrescentado ou desenvolvido, né, debaixo de medo e debaixo de maldição. Quando o homem pecou, a Bíblia diz que por causa do pecado do homem, por causa da desobediência do homem, Deus amaldiçoou a terra. Maldita é a terra por causa de ti. Né? Maldita é a terra, ou amaldiçoada é a terra por causa de ti. Na verdade, a maldição, ela não vem nem do Senhor propriamente dito. É a desobediência humana que faz as coisas ficarem amaldiçoadas. Aonde o homem pecador coloca a mão, o pecado do homem corrompe aquela coisa que era boa. Por isso a Bíblia diz: a terra não dará mais a sua força, por causa exatamente do pecado do homem. A ecologia, ela foi mudada, né? O que era leve, suave, agradável, agora se tornou pesado, se tornou difícil, desagradável, se tornou uma situação brutal para o homem por causa do pecado. Outra coisa, que depois da queda, o trabalho se tornou desgastante. As pessoas, elas se encontram hoje emocionalmente desgastadas, esgotadas, estressadas por causa da atividade física. Depois do pecado, o Senhor Deus dá o veredito para o homem: do suor do seu rosto comerás o teu pão. A expressão do suor do seu rosto se refere: com o seu esforço você vai comer o seu pão. Haja vista que algumas pessoas não suam no trabalho. Pessoas que trabalham como bancário, por exemplo, que trabalham no judiciário, o seu trabalho não lhe causa suor, eles estão no ar-condicionado. Eles não suam para ganhar o seu pão, mas tem um trabalho desgastante, né? Por isso, juízes mudam de cargo, né? Preferem outra atividade, entram para a política. Pessoas que trabalham como bancário, né? Saem, procuram outro trabalho. Mas esse trabalho não é bacana, porque a pessoa não sua, a pessoa está ali limpinho. Mas o fato de estar ali limpinho, isso não quer dizer que ele não esteja desgastando a sua mente, não esteja desgastando, né, a sua energia, porque o trabalho em si se tornou desgastante e enfadonho. Depois da queda, o trabalho se tornou desgastante e enfadonho. Mesmo assim, o ser humano, ele é exortado por Deus a trabalhar com as suas próprias mãos para não dar prejuízo a alguém. Porque quando nós não trabalhamos, quando nós não exercemos o nosso trabalho, nós passamos a viver às custas de alguém. Passamos a depender de alguém. E já saímos totalmente fora do quesito da palavra de Deus. O nosso terceiro e último ponto vai falar sobre princípios cristãos para o trabalho. Primeiro princípio para o trabalho, né? O homem deve trabalhar com o suor do seu rosto, ou seja, não há trabalho sem esforço. O homem deve comer a partir do seu esforço. E o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que não trabalha, é bom que não coma também. Ora, quem não quer trabalhar, né, comer para quê? Né? Porque é do nosso trabalho que nós tiramos o nosso sustento. E eu já falei, e devo repetir, há pessoas que não estão trabalhando por alguns motivos justificáveis, né? Doença, enfermidade. Essa pessoa que está doente,
e porventura se descuidou, não pagou o seu INSS, não investiu na sua previdência e hoje está doente, né? Essa pessoa, ela teve um erro lá atrás de não contribuir com a previdência, mas ela não pode morrer de fome porque ela está doente, ela precisa ser cuidada. Ela não está trabalhando por causa de alguma doença, por causa de alguma enfermidade, ela precisa de ser cuidada. Outra pessoa não está trabalhando porque está desempregada, não conseguiu o trabalho ainda. Isso também tem que ser relevado e essa pessoa precisa ser ajudada até que ela consiga um emprego. Agora, não trabalhar por pura e simples preguiça, essa questão é totalmente condenada pela palavra de Deus. O preguiçoso, ele está totalmente na contramão da vontade do Senhor nosso Deus. O trabalho deve ser diuturno, ou seja, o homem deve trabalhar dia e noite, se necessário, para não ser pesado o próximo. É aquilo que Paulo diz: antes trabalhei dia e noite, para não ser pesado o próximo. Isso não quer dizer que devemos trabalhar dia e noite, porque não somos máquina, Mas se necessário for, a gente precisa trabalhar dia e noite, Quem não trabalha ao dia, tem que arrumar um trabalho à noite e vice-versa, Uma coisa é certa, precisamos trabalhar. Não ser pesado a ninguém. Outro princípio é o exposto por Paulo aos Tessalonicenses: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga trabalhamos noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. Não sejamos aproveitadores da bondade alheia. Se aproveitador da bondade alheia, é viver às custas de alguém, É comer o pão às custas da pessoa, sem fazer nenhum trabalho, sem fazer nenhuma atividade que justifique aquela estadia na casa daquela pessoa, por tanto tempo, por um longo período. Isso não quer dizer também que não possamos visitar alguém e ficar ali um dia ou dois na casa de alguém que é nosso amigo, que nos convidou. Isso não significa também, Mas, por óbvio, essa pessoa terá nos convidado. E também, por óbvio, um dia poderemos convidá-la para estar conosco, na mesma situação. Outro princípio, do trabalho cristão é que o preguiçoso não deveria comer. Parece um discurso duro, mas há pessoas que não gostam de trabalhar e querem ter um padrão de vida como se estivessem trabalhando. Pessoas que não querem trabalhar, mas querem viver a mesma vida do trabalhador, Querem viver o mesmo padrão. São essas pessoas que, às vezes, se envolvem em calotagem, dando calote em alguém, fazendo negociatas, fazendo trambiques, como diz o dito popular, porque não querem trabalhar. E por isso começam a fazer muambas. E por isso mesmo entram na contramão da palavra do Senhor nosso Deus. O sábio Salomão diz que o preguiçoso não assa a sua caça. Por quê? Porque ele não caça. É simplesmente isso. O preguiçoso levanta e diz: um leão está no caminho. Eu não posso sair porque tem um leão no caminho. A preguiça coloca o indivíduo numa situação mental totalmente complicada. Ele fica transtornado por causa da preguiça. Um outro princípio em relação ao trabalho é a questão da relação entre o empregado e o empregador. Para os patrões que são cristãos, não serem ameaça para o seu funcionário. A ameaça a funcionário hoje é conhecido como assédio moral,
E é crime, né? E é crime. O indivíduo que recebe assédio moral no trabalho, ele pode procurar o Ministério Público e denunciar esse patrão, porque assédio moral é crime, né? Ameaças no trabalho, né? Patrão que querem explorar do trabalhador, quer que o trabalhador faça além do que precisa fazer, né? Esse patrão, quando crente, ele precisa aprender com Tiago. Os patrões deveriam ler Tiago no capítulo 5 e os versículos 4 e 6, que diz que o salário do trabalhador clama até a mim. O Senhor nosso Deus dizendo, o salário do trabalhador clama até a mim. Esses trabalhadores, né, um dia eles serão justificados, é claro, porque estão trabalhando honestamente, mas esses patrões desonestos e ameaçadores, um dia serão condenados por Deus, se não mudarem de opinião, se não mudarem a forma de tratarem os seus servos. Em relação ao empregado, o princípio é que o empregado deve trabalhar como se estivesse trabalhando para o próprio Deus, né? Aquele empregado que só trabalha na presença do patrão. O patrão está por ali, ele faz todo o seu esforço, depois ele morcega no serviço. Ele não trabalha direito. Esse empregado, ele também está na contramão da palavra de Deus. Nós devemos trabalhar de forma justa e de forma honesta. O sábio Salomão diz, tudo que tiver as mãos para fazer, faze-o conforme a sua força. Porque na sepultura onde tu vais, não há indústria, nem sabedoria, né, nem ciência. Na sepultura onde nós vamos, acabou tudo isso. É aqui que nós devemos servir ao Senhor. Servir ao Senhor com o nosso trabalho. Servir ao Senhor, né, com tudo aquilo que Deus coloca para nós. Seja em um setor público, seja em um setor privado, nós precisamos ser referência no nosso trabalho. O último princípio aqui, não se submeta a trabalho servil. Trabalho servil é trabalho escravo, é trabalhar além da competência, trabalhar além daquilo que é necessário. Ora, se a minha força só dá para pegar tantos quilos, por que eu vou pegar a mais para simplesmente demonstrar para o patrão que quero agradá-lo? Depois, quando eu começar a sofrer dores, né, por causa de um peso exagerado, né, quem vai sofrer, na verdade, somente sou eu, não o meu patrão, né? Não aquele que me mandou pegar aquele peso exagerado. Nós conhecemos o limite do nosso corpo. Nós conhecemos o tanto de trabalho que nós podemos fazer. Portanto, se um trabalho é pesado demais para nós, que procuremos um outro, busquemos a direção de Deus para que Ele nos abra uma porta de trabalho que nós consigamos fazer a contento e satisfazendo a vontade do Senhor nosso Deus. Mas trabalho escravo nós não podemos fazer. Outra coisa, a exploração do trabalho infantil. Colocar as crianças para trabalharem, ainda com a desculpa de que, quando eu era criança eu capinava, quando eu era criança eu trabalhava de servente de pedreiro. Ora, você foi explorado na sua infância. Isso não quer dizer que devamos explorar as nossas crianças. Colocar atividades que as crianças possam fazer, sim, serviços que as crianças possam desenvolver em casa, ajudando os pais, isso sim, mas não exploração do trabalho infantil. Empregar crianças, colocar crianças para produzir sob pressão, para ganhar dinheiro para os pais. Isso não pode ocorrer jamais com os cristãos. Outra questão é ganhar dinheiro com
ofícios oriundos de vícios, né, de crime, né, de prostituição e outras coisas mais. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos trabalhar honestamente e exaltar o nome do Senhor com o nosso trabalho. Trabalhar honestamente. Observa-se novamente, eu vou ler aqui novamente, a nossa verdade prática, onde o comentador diz o seguinte: o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. O trabalho honesto. Se não trabalhamos honestamente, nós não estamos glorificando o nome do Senhor. Estamos roubando do nosso patrão, né? Tirando do nosso patrão. Isso não glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Se exploramos o trabalho das nossas crianças, não estamos glorificando o nome do Senhor. E se trabalhamos além do que nós podemos, também o trabalho escravo não glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Trabalho escravo é aquele trabalho onde o indivíduo trabalha muito e ganha pouco, né? É explorado, né, no seu trabalho. Né? Algumas pessoas, nós tivemos, né, relatos de alguns estados do nosso país, onde pessoas trabalham a semana toda para pagar apenas a comida que ele come, né? Apenas a comida que ele come. E os seus materiais de trabalho, né, durante o mês. Isso, na verdade, é uma exploração. Né? Ninguém trabalha o mês inteiro só pela comida que ele come, porque ele tem família também. Essa pessoa tem família para ser tratada. E ele, sendo o chefe da família, ele tem que levar a comida para casa. Ele tem que levar recurso para a sua casa. Né? Como que ele vai tratar da sua casa se ele trabalha o mês inteiro para ganhar apenas a comida que ele mesmo consumiu? Né? Que o Senhor nos ajude, para que, sendo patrões ou empregados, glorifiquemos o nome do Senhor nosso Deus com o nosso trabalho. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.